Olá, estamos começando a partir de agora mais um Contraponto, o seu programa de debates aqui na TV Unifra, do canal 15 da NET. Iniciamos mais essa edição do programa com a nossa bancada tradicional, os professores do Centro Universitário Franciscano, para debatermos três grandes temas, três temáticas que receberam destaque nos principais meios de comunicação do Brasil. E, primeiramente, o assunto do nosso primeiro bloco, já apresentando, vai falar sobre o novo ministro da Fazenda, ou pelo menos a indicação da presidenta Dilma. Levi é bombardeado por petistas antes de ser oficializado, no seu cargo. Este é o tema do nosso primeiro bloco. Na sequência, vamos falar sobre um assunto que se tornou polêmica aqui no Rio Grande do Sul. Após revista em mochilas de alunos numa escola em Caxias do Sul, os pais registram boletim de ocorrência na delegacia. E depois, no fim, voltamos a falar sobre política e, dessa vez, política e corrupção. Empreiteira exibe comprovantes de 8,8 milhões de reais de propina pagos à Petrobras. É a Operação Lava Jato, que volta a ser assunto aqui desta bancada no programa Contraponto. São esses os temas que vamos debater em três blocos e o debate, a conversa, o ponto e o contraponto são organizados a partir destes professores que estão aqui reunidos comigo hoje. À minha direita, tradicionalmente, o professor José Maria Pereira, ele do curso de Economia. Do lado dele, de volta, a professora Larissa Ramalho Pereira, ela que representa o curso de Serviço Social, é assistente social, a Larissa. E à minha esquerda hoje, no lugar do professor Ferroni, está o professor Alexandre Macari, do curso de História, aqui da nossa instituição. E assim nós iniciamos o nosso programa, trazendo à tona a indicação, professor Pereira, já começo com o senhor, porque estávamos na expectativa deste nome. Já vimos falando nas últimas 2 semanas, em 2 programas anteriores, sobre a importância de finalmente um nome ser indicado, especialmente um nome que seja, vamos dizer assim, gostoso para o empresariado nacional e internacional, para que se acalmem um pouco os ânimos e a economia volte, quem sabe, a se estabilizar. E temos a indicação do ministro Joaquim Levi, ou Levi. É Levi, não é? Pelo que a gente escuta aí na mídia, né? Fiquei um pouco na dúvida da expressão, mas é Levi. Joaquim Levi, que nome é este, professor Pereira? Qual é o perfil desse sujeito e essa indicação é boa ou não é? Olha, Maicon, colegas e telespectadores, eu venho insistindo aqui que independente de quem ganhasse as eleições, ou se fosse o Aécio ou se fosse a Dilma, a política econômica do próximo governo teria que ser uma política econômica, digamos assim, conservadora, ou mais à direita, como preferiria o professor Ferroni se estivesse aqui. Então, na verdade, só que o nome indicado, Joaquim Levi, ele já participou do governo do PT, o primeiro governo Lula. Ele foi, se não me falha a memória, secretário do Tesouro, né, durante essa época. E ele, naquele momento, por isso que a outra reportagem aí fala que o nome dele está sendo cozinhado ou fritado pelo pessoal do PT, porque na época ele conseguiu, digamos assim, alguns, eu não diria inimigos, mas alguns desafetos, por conta ele era contra a política de aumento do salário mínimo, de aumento real do salário mínimo. Eu sei, isso é um dos pontos de divergência. E ele, depois desse, diga-se de passagem que o primeiro governo Lula foi um governo cuja política econômica foi basicamente manter as conquistas do governo do PSDB, né, que era a estabilização de preço. Então, no caso, ele se encaixou bastante bem nesse perfil. Então, o perfil dele seria mais para PSDB do que para PT. E aí eu acho que a dificuldade agora é porque ele é do mercado, então ele seria, não sei se seria gostoso, mas pelo menos palatável para o mercado financeiro, porque ele é do Bradesco, embora que seja do segundo escalão do Bradesco, no primeiro escalão não aceitou. E então a ideia seria essa, só que existe uma contradição, porque durante a campanha a presidente Dilma criticou muito o Aécio Neves
por ter indicado o perfil do ministro da Fazenda. Ele já abriu o nome do ministro da Fazenda por ser mais conservador e mais à direita. E no caso, o Levi tem o mesmo perfil do ministro indicado pelo Aécio Neves. Então, cada vez mais PT, como eu venho insistindo aqui, PT e PSDB são cada vez mais parecidos. Muito bem. Professora Larissa, professor Alexandre permite, eu vou passar para a professora Larissa. Esta indicação, professora Larissa, no seu ponto de vista, atende às demandas da população, especialmente a população carente? Você acha que esse perfil, esse sujeito que vem com um caráter mais direitista, não sei se essa poderia ser a expressão, não é? A gente está pensando aqui sobre isso. Ele atinge os mais pobres, consegue levar a política da Dilma numa direção segura? Pelo que nós percebemos do perfil e da trajetória do Levi, do futuro ministro da Fazenda, ele tem um caráter, como o professor Pereira falou, mais conservador, o que isso para as políticas sociais, no campo das políticas sociais, pode reverter em poucos investimentos. E não só das políticas sociais de cunho assistencial, mas também no campo da educação, no campo da saúde, porque a prioridade nesse momento, como é reduzir custos, né, até para o equilíbrio econômico, justamente vai implicar nesses investimentos que vinham sendo feitos gradativamente no decorrer dos governos petistas, né? Só que isso também, a gente percebe que há uma necessidade de um equilíbrio da economia, porque à medida que não tem um equilíbrio na economia, também não há investimento no social. Então, a gente só vai poder fazer uma análise mais profunda se esta foi uma boa escolha ou não, de acordo com as práticas do ministro da Fazenda. Pois é, professora Alexandre, ainda é interessante investir no social, como a professora Larissa de alguma maneira defende, mas também reconsidera a medida em que, neste momento, é preciso equilibrar a economia brasileira para depois voltar a fazer investimentos? Ou qual é o seu ponto de vista com relação a essa escolha? Bom, eu penso que, concordo com a professora Larissa nesse sentido, é fundamental investir no social. Afinal de contas, tem que se ver o perfil do governo para quem ele está governando. Né? Então, a escolha do Levi, a escolha... né, do Armínio Fraga, que seria do candidato do PSDB, né, eu penso que o que muda aí pode se mudar pouco, sim, né, mas em outro âmbito, no âmbito, né, do executivo, né, aí sim a perspectiva de mudança é maior, porque os governos do PT, eles deram sim, uma perspectiva voltada para o social muito mais ampla e visível, e tudo bem, e publicitária também, em relação àquilo que foi feito no social. Né? Mas concordo, né? De fato, é preciso uma estabilidade econômica para que se possa investir no social. Mas tem uma questão assim que o social, ele não se compõe apenas das políticas de assistência social, mas ele se compõe das políticas de educação, que até então, até governos anteriores, nós tínhamos uma massa populacional que ela ficava alijada da educação nacional, então ela ficava à margem, e com as políticas públicas que investiram nessa educação, a gente pôde ter um número de sujeitos inseridos nos processos educativos que contribuíram muito para a economia à medida que tu qualifica para o mercado de trabalho, que é um dos objetivos da educação. Então, tem todos esses aspectos que devem ser considerados nesse sentido. Mas tem uma outra questão que me causa um pouco de insegurança, que ao ler a reportagem e pesquisar um pouco acerca do ministro da Fazenda, eles falam da dificuldade do traquejo que ele tem com as questões políticas, né? E que ele que ele seria muito enfático, incisivo, que não voltaria atrás em algumas posições que ele... Irredutível. Em posições que ele vem a tomar. Mercado, né? Então, isso me causa no mercado privado, receio. Né? Na verdade, ele é digamos assim, o perfil dele não é o perfil dos sonhos da presidente Dilma, com certeza. Só que ela é fruto das circunstâncias. Nesse momento político, ela não tem muita escolha. Por exemplo, ela desejaria, colocar alguém
mais próximo a ela, mais, digamos assim, desenvolvimentista, para não usar essa terminologia direita e esquerda, né? Ou seja, que mais preocupado com a questão social, com a expansão do investimento e menos preocupado com a inflação, por exemplo. Né? Mas, ao mesmo tempo, a inflação ela tem uma tendência de alta, ainda que pequena, as contas públicas estão desarrumadas, né? Há uma dificuldade de... O governo não está conseguindo gerar superávit primário para que possa, pelo menos, reduzir os encargos da dívida. Essa seria a primeira ação do Levi, então, ajuste das contas públicas. Então, é mais ou menos assim, eu usaria essa expressão, aquela expressão, não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, o Levi parece ao mercado uma pessoa que vai fazer o tipo de política que interessa ao mercado. Quer dizer, ele vai ajustar as contas públicas, né? Ele vai tentar fazer, provavelmente vai manter a taxa de juros nesse patamar ou talvez até elevar um pouco mais para que a inflação não dispare. E isso interessa bastante ao mercado, né? Às empresas, aos investidores, sobretudo os investidores estrangeiros, né? que estão preocupados em manter a sua rentabilidade, conseguir continuar ganhando juros, etc. Então, precisa disso. E para evitar também essa saída de moeda estrangeira que tem, por exemplo, aumentado o valor do dólar. Né? E o governo hoje só financia as contas externas com a entrada do capital estrangeiro. Então, na verdade, é o tipo de política que nesse momento é feita que certamente vai contrariar essa visão, digamos assim, mais desenvolvimentista. Mas a visão é a hora de apertar os cintos. E quem é que vai fazer isso? Mas a Dilma não perde apoio apontando o Levi, porque os próprios petistas estão bombardeando ela? Não, porque na verdade o que ela não devia ter feito, né, foi criticar ostensivamente como é que é o nome dele? O Armínio Fraga. Né? Porque ele havia sido apontado como o nome, um perfil mais perfeito, vamos dizer assim. O perfil é exatamente o mesmo. Mas é uma lógica meio parecida, né? A gente vê a questão das críticas a essa política econômica voltada para o mundo dos banqueiros e tal, e parece que se reproduz, né? Dentre os nomes que foram cogitados... O Henrique Meirelles, que foi ministro da Fazenda durante o Fernando Henrique, foi também durante o primeiro mandato do Lula, né? E o Alexandre Tombini, que é o presidente do Banco Central, que também, e o Trabuco, que era do primeiro time do Bradesco. E outros nomes que circularam aí do meio empresarial, como o Abílio Diniz também chegou a circular. Na verdade, eu acho que até não dá nem para afirmar que o Joaquim Levy vai ser o ministro da Fazenda. Porque ela ficou de oficializar isso já da semana passada, na sexta-feira, e não fez. Quer dizer, na verdade, está jogando um balão de ensaio. Pode até ser que ela está sentindo, talvez, a temperatura, né? Pois é, o Lula andou influenciando, né? Sim. Temos a notícia de que o Lula, junto com a Dilma, tramaram, ou pelo menos estão pensando... É contra a indicação do Joaquim Levy. Pois é. Paradoxalmente, o nome dele... Mas o Lula ainda tem a ver com Meirelles. Qual é a força do Lula ainda na influência da Dilma? Eu não sei, o Lula não concorreu nessas últimas eleições. A Larissa riu porque ela achou que eu fui irônico, né, Larissa? Você acha que o Lula manda, Larissa? Eles são do mesmo partido. Não são? Não sei. Parte-se desse pressuposto. Parte-se desse pressuposto. Sim, mas quem é que Não, mas o que eu quero, Alexandre, é que nós escutamos isso, quer dizer, até que ponto ele tem ainda condições, influências, né? Quer dizer, ele é a favor do Levi? É que eu quero chegar. Pelo que a gente leu, não. Não, né? Quer dizer... É o grupo dele. É um dos nomes é isso, que quer dizer, seria o mais indicado. Ela pode ser do mesmo partido, mas não sei se está na mesma linha da Dilma. Seria o Aloysio Mercadante, né? Então. Mas que atualmente é o chefe da Casa Civil da Dilma. Assistente social. Mas ele se... Me permita. Poxa vida. Bom, então, eu concordo com esse nome. Eu concordo com o nome. Me permita, ele não é assistente. Ele é algo que talvez não seja tão interessante. Ele é assistencialista. Quem? Eu acho que há uma diferença entre assistente social e assistencialismo. Não, há uma diferença brutal. Entre assistencialismo e assistência social. Exatamente. E socialismo. É o que eu quis dizer. E socialismo. Ah, com certeza, Alexandre. Sem dúvida nenhuma. Aí você está querendo causar uma situação desconfortável, né? Mas, mas tudo bem. Influência, quanto à influência do Lula, acredito que ele sempre teve e sempre terá, até porque eles partilham das mesmas ideias, compõem o mesmo partido. Governo que tu quer dizer? Até onde que ele vai? Até onde ele vai... Enquanto o PT estiver no governo? Não, é que tem dois partidos, né? Tem o lulismo
E tem o e PT. tem o petismo. Não, o lulismo eu não conheço esse partido, professor. Sim, eu conheço. Isso é Folha de São Paulo, Isso, professor. esse partido eu não isso é conheço. O lulismo Não sei, gente. são todos aqueles... Não sei. São Bom, ele todos não é aqueles registrado. Que seguem fiamente Pois o é. Lula. Independente da direção do partido, eventualmente. Mas não Pois é um partido exatamente. Mas não é é um por isso que partido. eu trouxe à tona Pode- essa discussão. Mas, na verdade, entre as N tendências que o PT tem, né, e uma macro tendência é o lulismo. Embora não seja Os que classificado defendem o academicamente. ponto de vista dele. É claro, é o pessoal do grupo do Lula. Mas entendeu? a gente pode pensar que qual era a questão inicial? A que medida que ele vai ter interferência ou que ele ainda influencia nesse partido, né? Nesse governo? No desculpa. governo, não no partido. No governo, a que medida? Se a Dilma não optou pela indicação do ministro da Fazenda, que seria indicação do Lula, quer dizer que ele já... Não tem tanta força. Não tem tanta força Por quanto isso se que talvez imagina. a Dilma esteja sendo bombardeada na sua sim, mas- escolha. mas eu de estou qualquer tentando achar jeito- uma explicação para isso. De qualquer jeito, a interferência dele perturba o governo. É isso que eu estou querendo dizer. Claro que Claro, sim. tu tem Mas um aí que elemento, está. um elemento externo, né, Entende? de fora do governo, que acaba criando tumulto, né? E até hoje, claro que há se acreditar no que é veiculado na imprensa, mas o Lula teve digamos assim, uma fricção com a Dilma durante a campanha, Sim. pela questão do marketing, né? Ele se afastou e como a Dilma estava despencando nas pesquisas, ele impôs condicionalidades para votar. E voltei, né? E voltou. Então agora o que se diz é que ele está cobrando a fatura agora, está cobrando a conta através de QI, né? Quem indica. Os Tá? apontamentos Então de quer nomes. dizer, se tu atualmente, além de todos os problemas que a Dilma tem com a oposição, ela tem problemas dentro do próprio partido. Né? E a dificuldade de indicação de nomes é um deles. E eu diria que Se não o principal. muito provavelmente a indicação ou oficialização do Levi está se dando por conta disso. A dificuldade, Dessa claro. dificuldade de acerto Porque com os lulistas. se ela tivesse liberdade de É fazer por isso isso... que eu apontei antes, Alexandre, eu titubeei. Viu, Michael? É o mesmo partido, mas talvez não a mesma Olha, linha ideológica. Ai, tudo bem. Viu todos os indicadores negativos, né? A casa ameaçando desmoronar, a Operação Lava Jato, Petrobras, dólar subindo, contas externas, um grande déficit, contas públicas, etc. Então, o que precisaria fazer? Rapidamente resolver essa questão, nomear um ministro da Fazenda que seja, digamos assim, aceitável, né? Que tenha um perfil não muito de direita, nem muito de esquerda, mas um perfil que o mercado aceite para fazer com que esses indicadores se estabilizem, para que ela possa, então, ter tranquilidade de escolher o resto da equipe. Né? Porque quanto mais ela demora para escolher, mais as coisas ameaçam ficar Mas difíceis. tem uma coisa, né, professor? A gente vai conseguir fazer um diagnóstico mais apurado se o Lula vai interferir ou intervir ou contribuir ou não com esse governo. Também um pouco a gente vai ver pela escolha definitiva do ministro da Fazenda. Se ela escolheu o Levi, Sim, mas a gente pergunta é, tu acha que o Lula deveria intervir? Se o Lula não foi eleito para coisa nenhuma. Né? Seria a mesma coisa que eu dar palpite, mas isso onde eu não você- fui chamado. Bom, mas será que ele E não nem foi legitimado, chamado? chamado. Será E que ele não nem é chamado, chamado? nem legitimado. Mas legitimado, ele se auto-legitimou já, professor Pereira. Não, e à medida que ela chama ele, ela Não, legitima mas ele. tu tá dizendo- legitimou não, mas diante tu tá do povo dizendo que ela brasileiro. chama. Tu tá dizendo que ela chama. Mas esse- tu pode ter conselheiros. Exato. Sim, mas aí... E ele legitimou Dilma do também. meu ponto de vista, até que no primeiro governo era aceitável, né, ela ter pela experiência dele e tudo mais. Mas ela tem que fazer a marca registrada da Dilma. Afinal, é o governo da Dilma ou é o governo do Lula? E nunca ela vai ter isso enquanto que ela não se Mas libertar. dentro de uma Mas será democracia é importante, professor, conversar com mesmo a Não, as mas pessoas pode conversar com experientes. todo mundo, mas não... Mas aí que está, eu acho que se conversa com todo mundo. Mas sempre que teve uma eminência parda no governo, a gente sabe deu o que deu. Vamos pegar o governo da Isabelita na Argentina, que teve o López Vega, uma coisa assim, que era o chamado El Brujo, né? E deu o que deu no governo da Isabelita. Então sempre que tem, e não vamos nem pegar, vamos pegar lá nos czares da Rússia, do Rasputin, etc e tal, tu sabe disso. Mas eu concordo Entendeu? no sentido do Alexandre que nunca se falou tanto porque nunca se teve tão próximo a direita e a esquerda. Quer dizer, nunca estiveram tão interseccionados como nesse governo. Me permita inferir essa questão. Acho que a Dilma inaugura, talvez, um momento especial aonde as filosofias, elas convergem, não é? Como nunca convergiram.
Talvez não da maneira ideal ou da melhor maneira possível, mas a convergência é diferente do que na época de Lula. Não, justamente por isso que eu acho que o governo da Dilma tinha que ser mais independente. Ela precisa marcar um perfil um pouco mais independente, até para poder contornar... Para poder gerenciar, talvez, a força dos votos que a direita tem. Não vou chamar, eu tenho dificuldade de chamar de direita e esquerda, porque dentro desse bloco, que hoje a gente chama de oposição, tem gente de esquerda ali, né? Eu acho que a Dilma não consegue fazer isso porque o próprio partido PT, a partir das rupturas internas, dos problemas internos, ocasionados por uma série de questões, inclusive por esse lulismo que o senhor aponta, eu não sei se é bem isso, mas acho que ela sentiu a perda da energia, não é, da última eleição, então ela está, assim, tentando ficar em cima do muro, e o Levi, para mim, é o nome de cima do muro. Aquele que vai tentar estabilizar o mercado, para que depois, então, ela possa reiniciar algumas ações, mais no sentido de eu vou fazer, menos influenciada pelos conselheiros. Mas, gente, o primeiro bloco já passamos o nosso tempo, não é? Agradeço. Vamos ao intervalo comercial, já chamando para que você fique conosco. Na sequência, no segundo bloco do Contraponto, vamos falar sobre uma revista em mochilas organizada pela direção de uma escola em Caxias do Sul, que causou polêmica lá na cidade. Essa polêmica se espalhou pela mídia e deu, inclusive, registro de boletim de ocorrência na delegacia. Voltamos já. Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E nesse momento, viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPCAM é uma instituição sem fins lucrativos que presta assistência a pessoas com câncer. AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 3213 5368 e faça sua doação. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Muito bem, de volta para o segundo bloco do Contraponto. Aqui na TV Unifra, vamos conferir agora uma outra pauta, um outro tema que também mereceu a atenção dos meios de comunicação do Rio Grande do Sul. E causou polêmica a decisão da direção da Escola Santa Catarina, localizada no município de Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha, na qual a direção, então, requisitou um processo de revista nas mochilas de algumas séries da escola. Né? Isto causou uma polêmica, uma discussão, um debate entre os pais, os próprios estudantes das outras turmas, da própria turma, obviamente, e é esse debate, esse tema que nós vamos trazer para cá. Eu não vou me esticar muito na apresentação, porque eu gostaria de começar com a professora Larissa para falar sobre isso. Professora Larissa, revistar mochilas de crianças numa escola, pode? Para começar o nosso debate. Eu busquei informações legais junto ao Estatuto da Criança e Adolescente e lá não consta nada. Mas, a princípio, assim como não pode ter câmeras dentro das salas de aula, né, esse processo de revista
não poderia também. Parte do princípio que não poderia. De que há uma individualidade que ela deve ser respeitada, uma privacidade. Até porque tu não pode expor nenhuma criança e nenhum adolescente a situações vexatórias, né? E que se isso porventura, assim como quando ocorrem batidas policiais, né? Para revistar alguma criança ou algum adolescente, seja do sexo feminino ou masculino, tu precisa ter um conselheiro tutelar. Presente. E ele que faz a revista? Não. É o policial. É o policial. Mas ele precisa estar junto. Mas ele precisa estar junto. E nesse caso aqui, quem precisaria estar junto? Nesse caso, eu não sei se deveria haver a revista. A própria revista. A própria revista nas mochilas, a princípio, não deveria ocorrer. Mas essa foi uma decisão tomada em conjunto com o Conselho Escolar e com a Associação de Pais da escola. Mas outra questão que também me causou surpresa quando eu li essa reportagem é que a maioria dos alunos, eles desconheciam essa nova regra da escola. Então, muitos alunos chegaram na revista, se negaram a apresentar a mochila. Porque não sabiam. Porque não sabiam, isso não era uma regra da escola, e aí que ocorreu todo o problema, que foram encaminhados à polícia e etc e tal, né? E os pais também, os demais pais da escola, desconheciam essa nova regra. E qual foi a razão pela qual eles optaram por essa medida de segurança? Ocorreu algum fato anterior que requeresse essa medida de revista às mochilas, de solicitar uma segurança particular para fazer a revista e a fiscalização dos alunos? É quase como quanto ocorreu aqui, professor Liz, se me permite, a senhora encerrou? Sim, não, desculpe, eu não quis interromper, mas eu achei parecido com o caso que nós discutimos aqui quanto à obrigatoriedade de cadastrar sujeitos para entrar no shopping, no Royal Shopping. Nós discutimos isso muito, inclusive o seu Rui Gifone veio até o nosso programa, né, para dar o seu ponto de vista, né, a atitude do shopping, não é, de cadastrar, ou seja, na verdade de controlar a entrada e saída de jovens por causa da época do rolezinho, do medo de que acontecesse algum arrastão. Professor Pereira, por que os pais da Associação de Pais no Conselho Escolar decidiram isso e a escola não tomou as medidas cabíveis, ou seja, que pelo menos os estudantes fossem avisados, que pelo menos os estudantes tivessem um processo, quem sabe, anterior de conscientização da necessidade? E que necessidade é essa? Ou mesmo de consulta, né? Pois é. Por que as crianças não foram consultadas? Muito bem. Olha, eu vou fazer o contraponto aqui, né? Para variar. Olha, eu acho assim que esse caso é um pouco diferente desse do shopping, né? Que eu acho que ali no shopping era uma questão de discriminação. Eu achei que no shopping era mais discriminação mesmo, né? Isso para mim era visível. Nesse caso específico, eu acho que é uma atitude, digamos assim, preventiva da escola. E eu acho que é melhor ter uma atitude preventiva, né, do que depois chorar, como se diz assim, né, o leite derramado. A gente, claro, deve ter algum motivo, alguma coisa que já aconteceu que levou ao conselho ou à própria direção a tomar essa atitude. Porque a gente sabe, nós tivemos o que ocorre nos Estados Unidos, né, com um estudante que entra armado nas escolas. Já tivemos um episódio aqui no Rio de Janeiro, né, lamentável. Quer dizer, então, a escola base do Rio. E eu acho, se todos os estudantes estão submetidos a esse tipo de... Eu acho que não é um constrangimento do meu ponto de vista. É uma determinação, enfim, uma regulamentação da escola. Eu suponho que essa escola, por exemplo, seja uma escola particular, né? Se for particular, a escola particular pode determinar o seu regimento, o seu estatuto interno, e se a pessoa não concorda com isso, não precisa se matricular nessa escola, né? Assim como escolas que professam um determinado credo religioso, que as pessoas também não. Eu não vou comparar as duas coisas, mas eu acho o seguinte, entre simplesmente fazer uma revista, eu acho que naqueles estudantes que despertaram alguma suspeita e não fazer nada, eu prefiro fazer a revista. Mas à medida que que a escola ela faz uma segregação entre aqueles possíveis suspeitos e aqueles que não são suspeitos, ela está expondo sim
A criança e adolescente é uma situação Mas a polícia faz isso da mesma maneira, né? A polícia Bom, faz. a polícia, polícia- alguns não, ela a suspeita. Mas a polícia tem um É objetivo... uma ação ostensiva. Uma ação ostensiva, enquanto a escola é um processo educativo. E no processo educativo a gente não pode de forma alguma discriminar uma classe ou um segmento ou um grupo do outro. E outra, medidas preventivas, né, professor? Medidas preventivas a gente tem outras formas de fazer, principalmente dentro de um ambiente escolar, que é justamente educar, conscientizar, mobilizar as pessoas a terem atitudes diferentes das quais elas vêm tomando. Só que isso demora tempo. Isso é uma Bom, questão que mas demora então- tempo. Se existe, no meu ponto de vista. eu Então não é respeito. prevenção. Do meu ponto de vista, Então não é prevenção. Se tivesse uma arma dentro de uma mochila, Bom, mas seria prevenção. Tu evitou que Bom. alguém entrasse com a arma dentro da escola. Para mim é prevenção isso. Ou vai deixar a pessoa entrar com a arma dentro da escola, atirar e Claro. depois fazer esse discurso demagógico. não, mas não é demagógico, professor. Eu acho Porque isso. a escola hoje, a escola que a gente tem, o perfil da escola que a gente tem, ela tem muitos problemas. Ela tem muitos problemas, não só de cunho do processo de ensino e Então, aprendizagem. menos um mas- problema. mas- Menos um problema. Mas que isso é não evitar que resol- um aluno entre armado na escola. É menos um problema. Professor Alexandre, né? para que nós possamos oxigenar esse lado da mesa, né, e reverter o discurso. Claro, Eu estou não. tentando Eu oxigenar. acho isso, entendeu? O negócio pegando fogo. aquele Nove lado, né? histórias, toda essa teoria, entendeu? Na prática. Mas veja só, professor, né? Eu uso mochila já há pelo menos bom. uns 20 anos. Eu nunca fui revistado. Eu fico pensando na Mas situação... deveria, se tu entra no banco, por exemplo, se tu entrar num Pois banco... é, mas nem no banco tu é revisado. Não pode entrar Mas com... não pode revistar no banco. Tu sabe Você que tem que banco? deixar aí que naquela, está. Vou dizer uma coisa. naquele armarinho. Outro dia eu vi na televisão que no Por que Rio que não de tem armarinho Janeiro, na escola? no Rio de Janeiro não pode entrar com celular em agência bancária. Não pode ligar o celular em agência bancária. Exatamente certo. por... E aí tu vai dizer Pra que é prevenir. discriminação também. Não, isso eu concordo que Isso seja é uma ação medida preventiva. Claro, preventiva. é ação preventiva, porque o sujeito está Porque lá, é ele para fica todos, não é uma observando escola. Não, e quem é é que para está sacando todos. dinheiro, fica observando quem é que está sacando dinheiro, tira uma foto no celular e manda para o comparsa dele que se encontra no lado de fora e assalta claro. o sujeito. Então, por isso que eu estou falando, eu acho que tudo aquilo que for preventivo, que evitar o assalto, que evitar o dano físico das pessoas, eu, na verdade, acho que é dos males o menor. A gente Meu ponto de vista. Tem um filme, professor, que eu indico, vou dizer que é ficção e tal, né? Mas tem um filme chamado Minority Report, Eu do vi esse Spielberg. filme, é do Spielberg. Que era justamente a Com Tom perspectiva Cruise? Os recordes com Tom aqueles Cruise, que eles... de prevenção o crime. de crime. Exatamente. né? E mostrou Até que acontece Alguma coisa. problemas. Então, eu vejo da mesma forma, né? Ainda mais no ambiente escolar. É uma escola estadual, né? Na verdade, né? Não é particular. Segundo a reportagem, Santa Catarina. É uma estadual, não é uma particular. É estadual. Me permitam eu não vi essa gente, notícia. Exato. Nós ficamos falando e eu não fiz o ajuste. Então, É estadual. Então eu fico pensando assim, esse o espaço que se tem que controlar de uma forma ostensiva, verificando o que... Bom, tem drogas dentro das mochilas, que eu acho que é esse que deve ter sido o problema maior, mais enfático, para que seja reunido a associação de pais, o conselho, escolar. muito mais do que armas ou... Mas se tu não tem nem nada que te comprometa dentro da mochila, Tudo bem. que mal deixar mexer. No aeroporto não fazem isso, em todos os lugares fazem isso. Porque é uma escola. Eu não acho que seja um local Pois é, público professor tão Pedro. diferente dos demais, né? Eu acho que tem uma outra perspectiva de mentalidade. Não, professor. Mas tudo bem. estabelecer a cultura, Mas é que vocês observar estão a falando do cultura ponto de vista estrutural, eu da estou invasão falando da do ponto de vista privacidade. conjuntural. Entendeu? Eu estou falando do ponto de vista conjuntural, emergencial. Não estou falando que a educação não vai transformar as pessoas, da questão da igualdade, tudo isso é válido. Só que é um negócio só que a gente vê que as coisas acontecem agora. Entendeu? Então acho que tem o agora e tem o depois. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que mesmo que seja feita essa questão das revistas, isso não impede que, por exemplo, se diminua o espaço da violência, que isso transforme a cabeça dos sujeitos. Nesse sentido, então eu vejo essa atitude, né, pelo menos pouco eficaz, mesmo nesses casos que tu disseste, professor, que é bom, vai prevenir. Claro. Né? Eu acho pouco eficaz nesse sentido. Porque tem esse mesmo efeito que a Larissa falou, o efeito
de dar o exemplo, né? Porque, né, pegou um ou dois e tal, aí aquele já avisa para o outro e não sei o quê. Então, esses que levavam alguma coisa já deixam de levar. É isso que eu fico pensando. Então, cortemos algumas cabeças. Vamos punir. Vamos punir alguns para beneficiar um grupo maior, professor? Olha, eu acho que não é punir, eu acho que eu não chamo punição alguém abrir a mochila, né? Eu acho que não é punição alguma mostrar que tu não tem nada que te comprometa ali dentro. Para mim não é punição alguma isso aí. De jeito nenhum. Punição é alguém entrar com droga, espalhar para outras pessoas dentro da escola. Punição é alguém entrar com uma arma e atirar nos colegas, frequentemente atirar na professora. Isso para mim é punição. Agora, alguém se recusar a mostrar uma mochila e fazer todo um alarido, um escarcéu, é porque, do meu ponto de vista, alguma coisa ele estava escondendo. A diretora defende que é a proteção dos estudantes, mas também do próprio corpo docente. Claro. Né? Com todas as informações que circulam hoje de ataques de estudantes ao corpo docente, a professores, mas... Fora do ambiente da escola de aula, da escola pode, então. Pois é, aí que está. Porque as pessoas vivem fora da aula. Exato, da mas escola. aí que está, Alexandre. Esta é a ponderação que nós temos que fazer. Isso só piora. Isso só piora, eu também acho. Quer dizer, esse é o meu ponto de vista. Quer dizer, esse tipo de ação não constrói uma cultura de cerceamento de atividades ilícitas, vamos assim dizer, e pelo contrário, né, você vai para a linha da polícia. Né, você já vai combater, né, a partir de um processo ordinário, eu diria assim, Bom, estamos na mesma lógica social. O nosso combate é ostensivo. Quando da escola deveria, então, constituir-se todo um processo que revertesse o que acontece lá fora, de dentro para fora. Parece que tu fala que a ideia é que a escola, ela é como se fosse uma bolha, entendeu? Não, ela pelo não está dentro contrário. da sociedade. É o contrário, é um professor. locus. Eu estou dizendo ao contrário. Acho que Então, tem que se não é partir o dela para se fora. não é o contrário, a violência está dentro da escola também. Entendeu? Do jeito que tu está falando, Mas então a gente é um tem que ser negócio revisado quando sai de lúdico, casa, professor. entendeu? Como? A gente tem que ser revisado quando sai de casa. Então, Estou dizendo que tem que ser revisado, tem que ser revisado quando tu estiver num grupo. Quando tu estiver num grupo e for uma suposta ameaça. Entendeu? Por esse critério, tu tem câmeras de segurança em tudo quanto é lugar que tu entra. E vai ser assim, é inevitável. Isso é para preservar as pessoas. É nesse sentido. É o mesmo critério, a escola tem que ser submetida. Até para preservar os professores que vão ali trabalhar, por exemplo. Que estão arriscando a vida frequentemente. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que esse discurso lúdico e tal, é muito bonito e tudo, entendeu? Eu acho que esse é o papel do professor mesmo, trabalhar isso, mas uma coisa não exclui a outra, entendeu? Segurança em primeiro lugar, é o meu ponto de vista. Bem, Alexandre, mais uma ponderação. Professora Larissa. Temos posicionamentos distintos, isso é importante. Os telespectadores em casa, tem telespectadores. Suponho que concordam comigo e suponho que concordam com você. Porque seria muito... Se ficar só dessa visão lúdica da escola, eu tenho certeza que muita gente lá não vai concordar. Eu discordo da visão lúdica. Mas eu também acho que não é lúdica. Mas essa visão que vocês estão passando. Mas não é lúdico. Não é A palavra lúdica. lúdica está sendo utilizada de uma maneira... Mas é o que eu enxergo. Desqualificar o nosso argumento. O lúdico desqualifica nosso posicionamento. A questão é a seguinte, né? Só penso assim. Bom, se define essa regra, todas as mochilas são revisadas, isso tem que se publicizar. A gente não pode também dizer assim, eu acho que então a consciência tem que começar ali. Pessoal, amanhã vamos revistar todo mundo que vem bem, Alexandre, mas isso aí é burocracia, isso é burocracia. À medida que vão se revistar as mochilas. Se tem alguém escondendo alguma coisa, professor, no outro dia já não vai trazer. Pode ser que sim, pode ser que não. A ideia de pegar na surpresa questão foi essa também, né? Será que a ideia... Muito provavelmente. Muito provavelmente não, eu não sei se foi, eu não li essa matéria, não sei se foi efeito surpresa, nem sabia qual é o tipo de escola. Só que eu acho, assim, que se foi tomada essa atitude, é porque já houve um certo precedente, né? Certamente. Alguma coisa deve ter acontecido. Acontece muito nas escolas. Acontece, né? Então, eu estou dizendo, eles não fizeram isso, assim, para... humilhar os alunos ou coisa parecida, até porque são professores, eu acho que não foi. Se eles fizeram isso, é uma situação emergencial. E como situação emergencial, do meu ponto de vista, é defensável. É isso que eu estou... Tá bem. Encerramos assim o nosso segundo bloco, não é? Para que nós voltemos no terceiro, já depois do intervalo, convidando você para falarmos de Operação Lava Jato. Vamos falar sobre uma grande manchete que circulou nos principais jornais.
uma empreiteira exibe comprovantes de 8,8 milhões de reais de propina pagos à Petrobras. Vamos debater isso já já, não saia daí. Sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. – 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Terceiro bloco do Contraponto, de volta agora para debatermos Operação Lava Jato. Professor Pereira, Poxa. Esse assunto tem que começar com a senhora, afinal de contas foi uma sugestão sua. Mas, é importante que nós falemos sobre isso, afinal de contas. Uma empreiteira exibe comprovantes aí, né, de milhões de reais de propina pagos à Petrobras. Ou seja, o professor Ferroni hoje faz falta aqui, porque nós vimos dizendo quanto a questão da Petrobras iria ter consequências, inclusive negativas, sobre a nossa economia. O professor Ferroni defendia que isso não era uma verdade. Mas eu acho que faz tempo isso. Eu acho que há mais de 6 meses já nos vimos discutindo essa questão. Acho que quando a gente começou a segunda temporada do programa, já iniciaram. Claro, e a questão da Petrobras ainda não era tão... Começou com a questão lá da Passadina. Mas antes até as ações da Petrobras caíam e a gente, né? Mas na verdade esse assunto é inevitável, né? Porque a Petrobras está sangrando a cada dia mais e mais denúncias e tudo que a gente vê se trata disso, né? E considerando inclusive a questão da campanha presidencial, que girou em torno disso também, a corrupção, né? E eu acho que nesse momento, não sei se dá para chegar mais fundo ainda do que chegou, né? Mas algumas coisas eu acho que, mais do que o caso específico da Petrobras, eu acho que mostram talvez vamos chamar assim, a enfermidade quase do sistema econômico. Eu acho que eu não diria tanto do sistema econômico, mas do sistema público, né, de contratações, né? De contratações, da relação promíscua que existe entre, sobretudo, as empreiteiras e as empresas, não só empresas públicas, né, como semipúblicas, como é o caso da Petrobras, né? E a gente falava há pouco, né, no bloco anterior, da educação, né? E a gente vê, esse pessoal que está no olho do furacão da corrupção, eles passaram pelas melhores escolas do país. Frequentemente tem diplomas de doutorado e pós-doutorado, né? Então, mas enfim, o que se pode dizer dessa história, né? O que se espera, eu espero que não acabe como o outro mensalão. Mas eu acho que o país avançou nesse aspecto, né? Talvez nunca nós tenhamos dado tanta atenção, ou pelo menos que hajam investimentos para que sejam trazidos à tona esses casos de corrupção. Quando que a gente viu na história do Brasil empresários deste cunho, né? Empresários de grande porte irem
sendo presos, né? Literalmente, né? Pode ser que daqui a uma semana eles consigam habeas corpus e saiam, né? Os seus advogados provavelmente vão conseguir. Possivelmente eles... pela estrutura Mas da só justiça, que a gente avançou. Isso é um avanço. A gente não tem como voltar para trás, como dizia numa outra reportagem que nós discutimos anteriormente. E que essa questão principalmente da autonomia da Polícia Federal, do processo investigativo, né? E também um processo de indiciamento, eles estão sendo indiciados, eles estão tendo que responder publicamente pelos seus erros e também, de alguma maneira, nem que seja 1/10, 1/1000 daquilo que foi roubado, está sendo devolvido também. Coisas que nós não vimos anteriormente, né? Então, acho que isso é um avanço. Mas eu acho que virou uma cultura. A corrupção ficou endêmica no Brasil. Porque as empresas agora, elas estão, porque veio a público, elas estão dizendo que deram propina, né? Mas por que nenhuma empresa denunciou antes? Quer dizer, as empresas se acostumaram a trabalhar assim. E outra, por que o funcionário público, ou mesmo funcionário de empresa vamos dizer, mista, como é o caso da Petrobras, tem tanto poder? Né? Como é que ele pode ter esse poder? Capacidade de gerenciamento de grandes valores. Então, a estrutura organizacional das empresas está errada, né? Das empresas públicas ou semipúblicas, e de outro lado, o empresariado nacional, sobretudo das empreiteiras, eles se acostumaram com a corrupção. Né? Na verdade, eles legitimaram essa corrupção, eu acho, né? E aí agora a gente liga uma coisa com a outra. Por que eles são os grandes doadores das campanhas políticas? Não é por acaso. Não é por acaso. Professor Alexandre. Eu concordo com os colegas e acho que esse é um tema que tem pouco contraponto até, mas a gente verifica, né, a quantidade de empresas e essas empreiteiras, né, a quantidade de empreiteiras que movimentam, de certa forma, a economia do Brasil. Né? Elas garantem um número grande de empregos. Grande empregos. Eu queria destacar justamente isso. Aqui, a cidade de Charqueadas, né, está sofrendo justamente por causa, né, de uma questão relacionada a uma dessas empresas que teria, né, uma ligação com o Petrobras. Bom, o que fazer? Né? Bom, tem que se investigar e, evidentemente, que essas empresas vão ser punidas ou devem ser punidas e vai acabar estourando em algum lugar. Mas tem uma questão que é a questão que o senhor trazia anteriormente da cultura da corrupção, né? Eu acho que essa cultura da corrupção que se construiu no nosso país, na nossa sociedade, ela está sendo rompida à medida que essas pessoas estão sendo indiciadas e estão sendo punidas. Então, as pessoas estão vendo que hoje nem tudo que elas farão de errado ou que fazem de errado vai ficar por isso mesmo. Eu acho que isso é uma leitura, mas tem uma outra leitura, que é as pessoas acharem que a corrupção começou agora. Nisso a Dilma tem razão. Isso ela tem razão. Isso ela tem razão. Concordo. Porque parece que antes não existia corrupção. Claro que sempre existiu, mesmo durante os governos militares. Corrupção da grossa. A corrupção não é do PT. Só que a imprensa não era livre para mostrar. Claro. E ninguém sabia. E a corrupção não é a corrupção só de desvio de verbas, né? Exato. Não é só de desvio de verbas. E eu vou puxar para o meu assado, chamo a atenção para o papel importante que a mídia desenvolve nesse processo. Porque a ambiência que nós vivemos, uma ambiência que nós chamamos de mediatizada, ou seja, a ação da mídia afetando os outros campos sociais, inclusive os campos da política, o campo social da política, não é? Abrindo cofres, abrindo malas, mostrando as práticas políticas e, a partir das práticas, os efeitos dessas práticas nas instituições público-privadas, ou instituições privadas ou públicas, não é? Tem demonstrado o poder do campo midiático em não solucionar, mas auxiliar nesse sentido de apresentar o que está acontecendo. Porque assim não era possível. Agora nós chegamos num ponto onde parece que quando a exceção é quando não tem propina, né? A regra é ter propina. Aí é que eu acho que a coisa ficou... Cria um clima, né? O exemplo que eu vou dar é distinto, talvez nem se encaixaria. Mas quando eu vejo nessa história da tal da delação premiada,
Me vem assim... É quase uma propina? É um senso, né? Um senso que... Bom, vamos premiá-lo de alguma quase uma forma propina? se tu nos ajudar. É. Então, eu vou dar algo em troca. Não é uma propina? Não, mas na verdade seria... Eu acho que não, sabe por quê? Porque Legalmente seria não. Não, seria uma forma de recuperar um pouco do dinheiro que foi desviado. Seria mas não a seria uma única obrigação? maneira... Mas eu Mas não é uma recupero, obrigação e do pago outro? de volta. Sim, mas essas pessoas... Como é que é isso, tio? Se eles... Eu recupero 500, mas dou 100. Sim, mas se eles eram criminosos, entendeu? Quer dizer, não vai se esperar que eles colaborem espontaneamente. Aí Não, seria tudo ingenuidade, bem, né? mas essa... É tipo assim, toma lá da cá. Bom, mas é um contrassenso. Mas é um contrassenso. É um contrassenso. Como é que eu vou... Que coerência é essa de organização da sociedade? Né? Mas aí a coerência é essa, outra professor? maneira de tirar a verdade deles seria muito pior, seria através da tortura, né? Que essa aí já... Mas então a gente só tem essas Nós duas. só temos essas duas? Só tem essas duas, eu acho. Escolhe a menos pior. Mas tem uma outra coisa que eu acho interessante, que pouco explorado pela imprensa, que é o seguinte, essas empresas que estão envolvidas em corrupção, né? Por exemplo, na legislação, essas empresas não podem mais concorrer à licitação, etc. e tal. Mas essas grandes empreiteiras estão à frente de quase todas as obras grandes do governo, como transposição do São Francisco, etc. e tal. E aí o seguinte, continua as obras ou para as obras? Né? Não, a imprensa... Para, né? Mas a posição do Tribunal de Contas... Não vai parar. Claro que não. Continua, né? Está sendo irônico, né? Não, mas tem uma ninguém outra, fala isso, né? Mas tem uma outra questão que eu gostaria de explorar com vocês. O Alexandre tocou num assunto interessante, quando uma comunidade local próxima a nós, Charqueadas é aqui, está sendo prejudicado por causa disso, e assim muitas outras comunidades, muitos outros trabalhadores. Professor Pereira, eu acho que é um outro compromisso que o ministro da Fazenda, da Economia, enfim, do governo brasileiro agora como nós vamos resolver isso? Quer dizer, diante dos problemas da Petrobras, né, e que tem como efeito cascata o desemprego, famílias agora sem saber para onde ir, final de ano, Natal, quer dizer, qual é o encaminhamento agora? Eu acho que tem que recuperar a Petrobras, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O ponto principal, por exemplo, muda a equipe econômica. Na mudança da equipe econômica, tem que mudar o ministro de Minas e Energia e tem que mudar, no meu ponto de vista, a cúpula da Petrobras. Né? Porque a Graça Foster né, não tem mais condição. Não tem a questão é se a Dilma vai fazer isso ou vai manter a Graça Foster pela relação de amizade que ela tem, porque ela foi ministra de anos e não sei o quê. Mas tá na cara que a Graça Foster, se precisa dar um sinal para o mercado, ela não é a pessoa certa para fazer isso, entendeu? Então, eu acho que é isso que está demorando para acontecer. Sim, porque a preocupação nossa agora aqui é como administrar esse desemprego, como administrar a vida dessas pessoas. A Petrobras... O problema maior é aqui, quer dizer, lá nós temos que fazer. Para variar, a cúpula continua sendo a grande beneficiária, né? Enquanto a população, que é o proletariado, o trabalhador, ele vai seguir sofrendo e pagando por poucos, né? Isso não causa um problema estrutural econômico, essas demissões, professor? No sentido de que essas pessoas não terão condições de comprar, o dinheiro não circula. O que está acontecendo na Petrobras é assim, a Petrobras, em função dos grandes investimentos que a Petrobras fez, está fazendo, e ainda pagando propina do jeito que ela está pagando, a Petrobras diminuiu muito a taxa de lucro e aumentou bastante o endividamento. Então, isso que explica a queda das ações da Petrobras. Então, como é que a Petrobras melhora a sua situação? Aumentando a sua rentabilidade. Para aumentar a sua rentabilidade, ela tem que produzir mais, né, que em parte acho que ela está fazendo, e tem que reduzir o endividamento da Petrobras. Né? E aumentar, de certa maneira, o pagamento de dividendos, algo assim que melhora o lucro. Para isso, vai ter que aumentar o preço da gasolina. Não tão pouquinho. De novo? Não tão pouquinho. De novo? Novamente nós estamos pagando. Mas aí é que tá. Para tirar a Petrobras do buraco, é que nem a Larissa falou, o povo inteiro vai pagar isso. Essas propinas não saíram do nada. Então agora vai ter que acertar as contas, entendeu? Ou faz isso, ou a Petrobras vai continuar sangrando. Essa é a única saída. E daí a gente só depende da Petrobras? É monopólio estatal de petróleo. Pois é. Ou é através Nenhuma dela, outra pode intervir no processo. O combustível é caro mas no Brasil, o quanto o monopólio
é prejudicial. Mas assim, o combustível é caro no Brasil, mas a gente vê na Europa, o combustível é mais caro. Claro, não, e a Petrobras importa, isso que sempre o Ferroni não acredita, mas a Petrobras não consegue refinar o suficiente, porque a indústria automobilística colocou muitos carros nas ruas, então ela não consegue dar conta de fazer óleo, diesel e gasolina. Sem que falte, né? E tem que importar, mas só que ela importa pelo preço do mercado internacional. Que é mais alto. Claro que é mais alto. E isso é outra coisa que prejudica enormemente a Petrobras. Há anos que vem acontecendo isso para segurar a inflação. Só que agora a eleição já aconteceu e eu acho, não sou nenhum adivinho, né? Mas eu acho que o ano que vem não vai demorar muito, tem que vir outro aumento da gasolina. Não tem saída. Se tivéssemos uma estrutura de transporte coletivo em nível nacional, mais qualificado. Claro, tem que reduzir. E outros tipos de transportes. Tem que aumentar o custo do transporte individual, entendeu? E desviar o transporte de carga das estradas para os trens. Os trens. Claro. Isso requer uma outro pensamento. Uma outra educação, uma e que outra merece, cultura. E que merece outro programa também para nós debatermos. Não tem nenhum país do tamanho do Brasil que não tenha a maior parte do transporte de carga feito por trens. A malha o Brasil é uma exceção. ferroviária. E aí a gente tem as estradas do estado que estão, né? Mas assim, eu agradeço aos professores, eu acho que tivemos um debate enriquecedor hoje nos 3 blocos, né? E mais uma vez um programa interessante para você que está em casa. A gente também agradece sempre a sua audiência, você que está conosco, que começou a nos prestigiar no final de semana ou há muito tempo, o nosso muito obrigado. Agradecendo e também pedindo para que as suas críticas sejam enviadas para a gente e também a sua sugestão de pauta, por meio desse endereço eletrônico que vai aparecer aí na sua tela, o endereço do nosso YouTube, né, dessa mídia social onde você encontra o nosso programa e também através da TV Unifra no canal 15 da NET. Estamos no ar sempre nas quartas-feiras. O programa vai ao ar às 10 horas da noite, depois a reprise desse programa que estamos gravando aqui hoje, nessa terça-feira. A reprise acontece na sexta-feira, às 10h30 e no domingo, às 10h30 da noite. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, professores. Obrigado, equipe da TV Unifra. Até o próximo Contraponto. Tchau, tchau.